Sou mais uma vez o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje a respeito da morte de Herodes, um homem que se julgava muito poderoso. Vamos também falar a respeito da libertação de Pedro, que ia ser morto no outro dia, por Herodes. E algo sobrenatural que aconteceu para a libertação de Pedro. Por quê? Porque muitas pessoas estavam orando por ele. Mas vamos ao texto. Gostaria de solicitar a você, já de antemão, se você gostar da pregação, por favor, deixe o seu like, faça inscrição no canal e divulgue este vídeo para o máximo possível de pessoas, porque é muito importante as coisas que Deus me deu para pregar nesta manhã. Porque são muito importantes as coisas que Deus me deu para pregar nesta manhã. A leitura bíblica está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O título do texto diz: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. Vamos colocar o nome na pregação, no título da pregação. O Deus sobrenatural. E por aquele mesmo tempo, versículo 1 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo do Senhor se apartou dele. Por que eu coloquei nesse título, nessa pregação, o título de O Deus Sobrenatural? Nós podemos ver, meus queridos e minhas queridas, que nem Pedro acreditou no que Deus estava fazendo. Pedro estava preso e ia ser julgado e com certeza morto. Este era o plano da elite daquela época. De repente apareceu um anjo para ele. Acredito que ele estava dormindo. O anjo foi, acordou ele, mandou: veste e segue-me. Resumindo um pouco o que foi falado. E as cadeias foram caindo diante dele, as portas foram se abrindo, como quem entra no aeroporto. O aeroporto de Vitória, aqui no Espírito Santo mesmo, é assim: você põe o pé do lado de fora, a porta já se abre para você sem você tocar em nada. Assim aconteceu com Pedro. Só que tem uma diferença. O avanço tecnológico daquela época, não havia nenhum dispositivo capaz de abrir uma porta sem tocar nela, não. Porque se trata de praticamente 2000 anos atrás.
Mas o fato é que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Esse Herodes já havia matado Tiago e queria matar a Pedro, vendo que ele agradou ao povo matando Tiago. Onde eu quero chegar com isso? Que o nosso Deus, ele faz coisas inimagináveis. Uma certa vez eu estava pregando para uma pessoa e falei com ela a respeito da abertura do Mar Vermelho, e ela falou que isso era história. Não é história não, gente. É verdade. Sabe por que eu digo isso? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Certa vez eu cometi um pecado e senti que ia morrer. Aí eu orei a Deus, senti o alívio, senti o perdão. Eu estava trabalhando, voltei para o serviço, era vendedor. E às 4 horas da tarde, mais ou menos, me deu vontade de tomar um café. E eu saí para tomar um café, mas o bar era logo do lado assim. Mas o anjo do Senhor veio e me puxou pela mão, me levou por outra rua e me colocou diante daquela pessoa com quem eu tinha errado. Falou comigo assim: pede perdão a ela. Mas o interessante não é somente isso. O interessante é a virtude, a alegria, o poder, a graça, a unção. Ah, meu Deus, é indescritível você pegar na mão de um anjo. É indescritível. A gente não vê ele com os nossos olhos carnais. Eu vi na hora que veio aquela brisa mansa assim sobre mim e senti quando alguém pegava na minha mão, quando alguém invisível pegava na minha mão. Mas eu senti uma segurança tão grande que eu simplesmente segui ele, não tinha nem como questionar. O poder sobrenatural de Deus é uma coisa tremenda, maravilhosa. Meu Deus. Eu fico imaginando, eu vou ter uma pena das pessoas que não conhecem a Deus. Queridos, a pessoa que perdeu a salvação, ela só perdeu tudo. É por isso que lá em Efésios 6 está escrito: colocai o capacete da salvação. Aquilo ali é uma metáfora. Quer dizer que nós devemos ter em nossa mente o tempo todo o pensamento da salvação. Antes de qualquer decisão que nós vamos tomar, nós devemos consultar a Deus. Isso vai atrapalhar a minha salvação? Se ele responder que sim, não faça. Aconteça o que acontecer, ainda que você tenha que morrer, não faça. Não faça. Rabanobi, Rebia, Banture, Badácia. Não faça. Glória a Deus. Meu Deus, eu fico imaginando. As pessoas se julgam tão poderosas, como era o caso desse rei Herodes. Logo depois que ele matou Tiago e prendeu a Pedro, ele era um político. E você sabe, político procura agradar o povo. Com algumas exceções, como no caso do Brasil. Deixa pra lá. Mas o fato é que Herodes viu que estava agradando ao povo. E então resolveu prender a Pedro também para o julgar e o matar. E então o que aconteceu? Antes que Pedro fosse morto, Herodes foi ter um encontro político, um fórum, uma assembleia com o povo de Israel. E era grande a quantidade de pessoas. Está escrito na sequência da leitura que eu fiz na Bíblia. Pode procurar lá em Atos 12 que você vai achar. Herodes, então, estava na frente do povo e ele fazia um discurso. Vamos supor que isso aqui é a coroa. Ele colocou a coroa na cabeça e se achou o tal. Começou a discursar. O discurso era tão lindo que parecia que ele nem estava com a consciência pesada de ter mandado matar a Tiago e prender a Pedro. Mas o discurso era tão lindo que as pessoas gritavam assim: voz de Deus e não voz de homem. E ele ficou todo cheio e continuou fazendo o discurso. Sabe o que aconteceu de repente?
Deus mandou um anjo do céu. O anjo tocou nele e ele caiu no chão comido de bicho. Deus está falando com aqueles que se julgam poderosos na terra. Cuidado! Não faça nada que vai impedir a sua salvação. Não faça nada que venha aborrecer a Deus, porque de repente você também pode cair comido de bicho. Não desejo isso para ninguém. Meu desejo é que todos se salvem. Mas aconteceu. Porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele é ilimitado. Ele é totalmente soberano. E operando ele, quem impedirá? Mas o fato é que Pedro estava preso e um grupo de pessoas orava por ele no templo. E ele recebeu a libertação. Deus mandou o anjo lá para tirar ele da cadeia. E então, o que eu posso dizer para vocês é o quê? O que eu posso dizer para vocês é que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem até um hino de minha autoria, que até eu gravei, publiquei no YouTube, que é assim: o que muda a nossa história são as lágrimas vertidas nos pés do Senhor Jesus, não são lágrimas perdidas. O que muda a nossa história são as lágrimas vertidas nos pés do Senhor Jesus, não são lágrimas perdidas. O anjo recolhe as lágrimas numa taça de ouro puro, ouro fino de Ofir, assim podeis andar seguro. Vou dar só uma palhinha do hino. Eu tenho esse hino publicado no YouTube, é só olhar meu canal lá que você vai achar. Mas vejamos bem. Inclusive eu tenho uma playlist no meu canal que são só de hinos de minha autoria. O verso. A poesia é minha. E meu filho que mandou musicar. Colocar a música. Mas o fato é, queridos, que Pedro, ele foi liberto da prisão. Ele foi liberto da prisão porque tinha pessoas orando por ele. E nosso Deus, quando nós oramos, ele é um Deus do sobrenatural. Ele pode fazer qualquer coisa, não há nada que ele não possa fazer. Então nós precisamos de entender quem é esse Deus. Eu fico observando as pessoas. Nós fazemos culto na igreja, eu sou membro da Assembleia, eu sou evangelista da Assembleia de Deus, e muitas vezes no domingo à noite tem mais de 1000 pessoas no bairro, mas 5, 6, 7, 10 pessoas no templo. Por que isso? Porque as pessoas estão escolhendo o inimigo em vez de escolherem a Deus. Infelizmente, porque Jesus Cristo falou assim: tu és Pedro, e sob esta pedra eu erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quem criou a igreja não fomos nós, não. Quem criou a igreja foi Jesus. Quando nós não gostamos da igreja, nós estamos pelejando contra Jesus, porque foi ele que fundou a igreja. Então vejamos bem uma coisa, gente. Pedro foi liberto da cadeia física. E Deus quer libertar todo o povo da terra também. Mas o problema maior não é a cadeia física. O problema maior é a cadeia espiritual. É a escravidão do pecado. Porque aquele que comete pecado e não se converte, ele é escravo do pecado.
Por exemplo, a pessoa que fuma, ela não consegue parar de fumar por suas próprias forças. Algumas pessoas conseguem, mas é exceção. Então vejamos bem uma coisa. Mesmo aqueles que conseguem, por exemplo, parar de fumar com suas próprias forças, conseguiu parar de fumar, mas não obteve a salvação, não adianta nada. Ele vai ter mais saúde, mas não vai ter salvação, porque um dia ele vai partir. Todos nós vamos partir um dia. Nós estamos aqui neste mundo de passagem. Então vejamos bem uma coisa, precisamos de entender, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu acho engraçado que cada pessoa que passa pela vida da gente deixa uma coisa, né? Eu lembro de uma pessoa que sempre falava assim, pelo amor de Deus. Aí eu estou falando igual ela agora, igual essa pessoa agora. Então vejamos bem uma coisa, pelo amor de Deus, coloca na sua cabeça o capacete da salvação, coloca a palavra salvação na sua mente como a coisa mais importante da sua vida. Tudo que você for fazer, você precisa de consultar ao Senhor se vai atrapalhar ou não a sua salvação. Mas será que é falar com Deus direto no céu? Não. Nós precisamos de ter a palavra de Deus gravada na nossa mente, porque ela tem uma opinião para cada coisa que acontece conosco. Então nós precisamos de, no momento que nós vamos tomar qualquer decisão, procurarmos nos lembrar qual o texto da Bíblia que fala sobre aquele assunto. Se nós não nos lembrarmos completamente, procuramos a Bíblia e consultamos o texto para não errarmos. Porque pecado é desobedecer a Bíblia Sagrada. E quem está em pecado não pode ser salvo. Então é muito simples de entender isso. E muitas pessoas andam por aí dizendo que uma parte da Bíblia é pecado, outra parte não é. Não. Tudo que está escrito na Bíblia. Se nós fizermos contraditório do que está escrito, é pecado. É claro, com exceção das mudanças que houve, que Jesus fez do Velho Testamento para o Novo Testamento e também das parábolas e metáforas que Jesus contou. É claro que ninguém, se sua mão te faz pecar, corta ela e joga fora. Jesus Cristo está fazendo uma metáfora, nós não vamos fazer isso. Então vejamos bem uma coisa, queridos. Jesus te ama e Ele quer o seu bem, mas Ele deixou a lista de tarefas que nós precisamos de fazer para obtermos a salvação. Vou fazer uma oração. Eu vou pedir a você que está do outro lado, que vai ver este vídeo, que você faça essa oração junto comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Reconheço que sou um pecador e preciso da tua salvação. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida e permaneça comigo a partir de hoje, desde agora e para sempre. Porque eu te buscarei de todo o meu coração. Perdoa os meus pecados de agora e para trás e faz de mim uma nova criatura. Assim eu te peço e te agradeço, Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos e minhas queridas, são essas as palavras que eu gostaria de trazer para o povo, para aqueles que gostam da palavra de Deus, que eu acho que são poucos que gostam, porque são poucas as curtidas, mas não tem problema não, porque na Bíblia está escrito que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Cuidado, se você não gostar deste vídeo, você está correndo o risco de não ser escolhido.
Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, e nos dê saúde e nos dê paz, e nos dê alegria e nos dê salvação. Que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. E todos digam amém. E a paz do Senhor Jesus a todos.